Quando eu ando no município, eu entro no mercado, faço questão de perguntar: você já esteve na Ilha Anchieta? E a maioria me diz não. Talvez a única forma da gente se recuperar seja que as pressões internacionais nos obriguem a andar mais na linha, né? Você tem unidades onde você precisa ter esse olhar da unicidade, poxa, aquele ambiente é único, então eu preciso ter uma categoria mais restrita, né, de maior controle e preservação, mas também eu tenho ambientes que não necessariamente são bonitos, tecnicamente falando, mas que eu também preciso proteger. Bem-vindas e bem-vindos à série O Futuro do Oceano 2020, uma iniciativa da Scientific American Brasil e da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Essa série terá 12 episódios abordando temas variados e importantes e atuais sobre as mais variadas vertentes que a gente pode pensar sobre o oceano. Essa série estará disponível no canal do YouTube da Cátedra e da Scientific American Brasil, e para isso, para discutir esses temas todos, contaremos com pessoas das mais variadas formações, desde cientistas a ativistas, pescadores, curiosos, pessoas envolvidas, esportistas, né, todos que tenham uma relação com o ambiente marinho. Nesse episódio, vamos tratar do tema biodiversidade, áreas marinhas protegidas, dando continuidade ao que falamos no episódio anterior em relação aos recursos pesqueiros. Então vocês vão perceber que existe uma relação entre esses dois temas e é por isso que a gente está trazendo os dois para essa discussão. Nesse sentido, as áreas marinhas protegidas, como vocês verão, são uma ferramenta importante para a proteção da biodiversidade, mas também de outros aspectos extremamente relevantes para a humanidade, e especialmente para o Brasil. Isso é o que a gente vai abordar no episódio de hoje. Para discutir esses temas, ou esse tema importante, temos aqui Ana Paula Prates, Priscila Saviolo e Roberto Clabin. Bem-vindos. Vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados e depois já vamos começar esse debate, essa discussão. Roberto Clabin cursou Direito pela USP, mas dedicou-se à administração de empresas. Desde a Faculdade de Direito, participou do nascente movimento ambiental e foi um dos fundadores da SOS Mata Atlântica, que presidiu por 23 anos. Está envolvido com a conservação do Pantanal, da Mata Atlântica e especialmente da relação, né, estabelecendo fortemente essa relação do mar com esse ambiente costeiro brasileiro. Bem-vindo, Roberto. Ana Paula Prates é engenheira de pesca, mestre em ciências da engenharia ambiental, doutora em ecologia e pós-doutora em psicossociologia de comunidades e ecologia social. Trabalha há mais de 25 anos com políticas públicas para a conservação da biodiversidade costeira e marinha. É professora e orientadora do programa de mestrado e doutorado profissional em biodiversidade em unidades de conservação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e conselheira da Liga das Mulheres pelo Oceano. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Priscila Saviolo é oceanógrafa e há quase uma década atua com gestão de áreas protegidas na Fundação Florestal do Estado de São Paulo, sendo 6 anos frente à gestão do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Atuou na coordenação do projeto Pesca Amadora das áreas de proteção marinhas do Litoral Paulista, áreas de proteção ambiental marinhas do Litoral Paulista, além de integrar o grupo de coordenação do Plano de Manejo das Apas Marinhas. Também atuou como educador ambiental em estudos do meio da Ambiental Expedições e percorreu diversos estados do Brasil, além de participar de consultoria que desenvolveu o Plano de Manejo da Reserva Biológica de Guaratiba, no Rio de Janeiro, gerida pelo INEA. Bom, é um prazer imenso tê-los aqui, né, por várias razões, não só do contato, né, da proximidade que eu já tenho com todos vocês, da admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês, mas principalmente pelos inputs, pelas contribuições que vocês vão trazer nessa discussão desse tema tão importante. Áreas marinhas protegidas. E para começar essa conversa, eu queria passar a palavra para vocês, inicialmente para a Ana, depois para o Roberto, depois para a Priscila, para a gente entender do que a gente está falando. A gente está falando de quê? O que são e qual a importância, ou quais as importâncias
das áreas marinhas protegidas. Ana, por favor, seja bem-vinda. Bom, primeiro, bom dia, né? Assim, é um prazer estar aqui conversando com vocês e muito obrigada pelo convite, né? Porque eu acho que essa iniciativa, inclusive de abrir para um público mais amplo, né, desses temas tão importantes para a gente, isso é fundamental para nossa conversa com a sociedade. Muito obrigada pelo convite. Bom, você Turra, está me perguntando sobre uma das grandes paixões da minha vida, né? Então, é muito legal poder estar aqui falando sobre as áreas marinhas protegidas, que, na realidade, elas são áreas protegidas como a gente conhece em terra, né? Só que a gente transfere para o mar essas áreas protegidas, que no Brasil a gente chama de unidades de conservação. Então, como tem o Parque Nacional de Itatiaia, como tem o Parque Nacional da Tijuca, a gente tem unidades de conservação marinhas, que são, como a gente chama, as nossas pérolas, né? As nossas, como é que se diz? Nossos hotspots de esperança. Isso é até uma frase da Sylvia Earle, que eu gosto muito, que ela chama que são os pontos de esperança no mar, né? E é essencial, hoje em dia, a gente trabalhar com essa visão de criar e manter essas áreas marinhas protegidas, exatamente para a gente ter áreas onde os ecossistemas possam ser mais saudáveis e poder estarem mais resilientes para enfrentarem todos os impactos e todas as mudanças climáticas, no caso, toda a série de ameaças que a gente tem enfrentando no mar, né? Para não me estender muito, também passar a bola e a gente conversar aqui, porque é um prazer também, gente, estar aqui com a Priscila e com o Roberto Clabin. Por exemplo, eu gostaria só de trazer de que é uma coisa recente, né? O estabelecimento de áreas marinhas protegidas não é tão tradicional, digamos assim, como as áreas terrestres. Então, vocês vejam que em 1937 a gente criou o primeiro Parque Nacional do Brasil, que foi Itatiaia, terrestre. E a primeira unidade de conservação marinha só foi acontecer em 1979. E de lá para cá, a gente ficou muitos anos com poucas áreas marinhas sendo criadas. Foram criadas muito paulatinamente, né? Geralmente a parte muito mais costeira, e pegando o ambiente terrestre, né, como dunas, praias, etc., e pouca coisa indo realmente para o mar. Só recentemente é que a gente teve uma expansão maior dessas áreas, e não só no Brasil, isso no mundo todo, isso é bem recente. Mas elas têm uma importância absurda, né, e é como eu digo, são as principais pérolas aí marinhas. Aí eu queria só dar essa introdução e conversar aí com o Roberto para ver o que você acha também, Roberto. Ana, muito obrigado. Eu queria agradecer, então, a todos aí o convite para estar aqui. Turra, muito obrigado pela consideração. Priscila, Alfredo, eu me coloco nesse nosso bate-papo aqui como um leigo. Eu sou um ativista na área ambiental, mas nunca fui um especialista no mar ou mesmo em qualquer outra matéria relativa ao caso. O que eu gosto é de fazer com que as pessoas saiam da sua zona de conforto e comecem a abraçar causas importantes para a conservação do planeta, conservação da natureza, melhoria de qualidade de vida. E, para mim, o mar o mar é um misto de paixão, de medo, de beleza e de memória. Para mim, é isso que o mar é. E quando a gente fala de unidades de conservação marinhas, eu só penso de uma maneira. Eu penso numa Arca de Noé. É basicamente o seguinte: nós vivemos num momento em que a gente tem que criar várias Arcas de Noé. Lugares onde a gente possa ainda manter relativamente intactos aí essa biodiversidade, esses ambientes, essa paisagem, essa beleza, para que, quem sabe, lá na frente, quando a humanidade alcançar um grau de bom senso maior, e não essa destruição que nós vivemos hoje, aí nós poderemos, a partir desses lugares, repovoar o planeta com toda essa biodiversidade e tudo isso que eu acabei de falar. Então, para mim, o papel é esse, o papel é de buscar
realmente fazer com que as pessoas estejam atentas para que a gente não perca a oportunidade de ainda salvar determinadas áreas e motivar as pessoas, pressionar os governos, brigar com os governos, mas principalmente brigar contra a nossa conformidade, contra a nossa vontade de não assumir causas. Muitas vezes a gente pensa que a causa é muito maior do que a gente e a gente não pode se dedicar a ela. Não é verdade. Qualquer pessoa faz diferença. Veja o caso aí da Greta Thunberg, aí, o que essa menina consegue fazer, o que ela fez. Qualquer um faz a diferença. Então, a gente tem que sair dessa questão de comodidade. É basicamente isso que eu gostaria de falar. Eu queria chamar a Priscila. Priscila, agora é você para falar, hein? Obrigada, Roberto. Bom, Turra, primeiro eu queria agradecer pelo convite em poder estar aqui somando nessa conversa sobre as áreas marinhas protegidas. É um prazer dividir esse espaço tanto com a Ana quanto com o Roberto, e também queria parabenizar todo o time que você tem por trás disso, né, para que, de fato, essa websérie possa estar acontecendo, entre muitos outros trabalhos que você desenvolve também. Tem uma questão assim, que eu gosto de trazer quando a gente fala das áreas marinhas protegidas, que é um pouco um resgate assim, do nosso contexto histórico, né? Então, se a gente volta para um tempo bem mais para trás, a gente tinha uma visão dos oceanos como algo incerto, a questão dos seres mitológicos, pouco conhecimento, como se logo ali acabasse e a gente não sabia o que se tinha ali na frente, né? Depois a gente teve a época das navegações, da circunnavegação, então uma quebra de barreiras um pouco sobre a forma como a gente vê esse ambiente, e passa a ver ele como uma questão imensa, como uma fonte inesgotável de recursos. E depois, com a melhoria, com o aprofundamento da ciência marinha, a gente passou a entender que esse ambiente ele tem sim uma capacidade limitada de fornecimento de matéria-prima e até mesmo da absorção dos impactos que nós humanos geramos em cima deles, né? Então, dentro desse contexto, e ainda considerando que boa parte da população mundial mora na zona costeira, que uma boa parte dos resíduos gerados nesses locais, ou mesmo em locais mais interioranos, acabam encontrando o oceano ali como um local final e como se por ali sumisse, né, todos esses problemas, vem a necessidade da gente olhar com mais carinho para esse ambiente e de conseguir proteger ele, de ter um olhar amplo também, porque é um ambiente que tem muita... Ele é conectado, né, mundialmente, então, de repente, algo que acontece aqui pode representar problemas em outro país, do outro lado do hemisfério, né? Está aí a grande discussão sobre o lixo nos mares, as próprias espécies exóticas. Então, é dentro desse contexto que a gente vê a necessidade da criação dessas áreas protegidas. E para que elas, né? Elas contribuem para a manutenção de diversos serviços ecossistêmicos, que nós somos beneficiados com eles, né? Então, destaca-se a conservação da nossa sociobiodiversidade, a proteção e recuperação de estoques pesqueiros, que acredito que a Ana Paula vai poder falar melhor desse assunto para a gente. Também são áreas de habitação de refúgio, reprodução e crescimento de diversas espécies, além da beleza cênica, né? Até mesmo submersa, que às vezes fica muito além da nossa observação, mas que também são muito importantes até para o nosso próprio bem-estar. Então, acho que é isso que eu posso trazer um pouquinho inicialmente sobre esse assunto. Obrigado. Não, perfeita. São perfeitas essas colocações de vocês. Elas evidenciam para a gente que existe uma narrativa, existe um histórico que justifica a criação de unidades de conservação. Então, os mares são importantes, os mares são belos, os mares têm histórias, né? O oceano tem história, e essa história ela vem sendo, esse valor ele vem sendo afetado, né? Prejudicado pelas atividades humanas. Então, o que a humanidade pensou? A humanidade pensou, puxa, a gente não pode perder isso tudo.
né? A gente não pode deixar que esse ambiente, que os serviços prestados por ele, que suas belezas, que toda a nossa percepção histórica, cultural desse ambiente se perca. Então, como a gente faz isso? A gente faz isso de várias formas. Uma delas é criando locais onde essas peculiaridades, essas situações, essas condições são protegidas, né? Para que as presentes e as futuras gerações possam ter acesso a isso. Então, criar unidades de conservação não é necessariamente uma questão ideológica, né, de que, olha, né, a gente está buscando desapropriar, né, ou não querer que determinados tipos de atividade econômica sejam feitos. Muito pelo contrário, né, é de se imaginar que, na verdade, as unidades de conservação, elas vêm a reboque disso, elas vêm fazer com que a gente tenha um uso mais duradouro e mais sustentável desse ambiente em todos os seus aspectos, e não necessariamente uma atividade ou outra. É um pensar sistêmico. Assim como que a gente tem que ter quando a gente pensa o mar em qualquer aspecto, porque o mar é diferente do ambiente terrestre, né? O mar é fluido, o mar é tridimensional, o mar é dinâmico, né? E ele, então, coloca para a gente uma série de desafios que explicam um pouco o que a Ana colocou em relação à demora para a gente entender o ambiente marinho e ter essas unidades de conservação sendo propostas. E é por isso que a gente precisa do profissional oceanógrafo, né? Vou fazer propaganda aqui, né, do profissional oceanógrafo, mas eu queria citar simplesmente uma frase que o professor Moisés Tesler dizia e diz, né, que o oceanógrafo é aquele profissional que todo mundo precisa, mas que ainda não sabe muito bem, né, o que é, né? Então ele colocava isso de uma forma muito singela. Então o oceanógrafo é o profissional que vai resolver esses tipos de problema, vai pensar sistemicamente e vai pensar, por exemplo, onde criar uma unidade de conservação e por quê. Que é o próximo ponto, eu acho que a gente podia discutir, já pautado em cima dessas diferentes importâncias que o mar tem. Talvez para cada tipo de importância, uma unidade de conservação específica, com uma missão, uma vocação específica, tenha que ser pensada. E a minha pergunta para vocês é, né, como, né, criar uma unidade de conservação? Onde criar uma uma unidade de conservação? Quais os desafios para isso? A gente está falando de algo conflituoso ou está falando de algo que pode envolver a sociedade num único movimento consciencioso e direcionado? Queria agora dar uma embaralhada nas falas e começar com Roberto. Roberto, e aí? Depois Priscila e Ana, por favor. Onde criar, por que criar, como criar? Eu acho o seguinte, eu acho que a primeira coisa que a gente repara, e eu assim, observo, é sempre esse conflito de interesses, né? Quer dizer, então você vai criar uma unidade de conservação, vai propor a criação de unidade de conservação, e você tem, então, aqueles que se sentem prejudicados. Nunca parece que há alguém beneficiado pela criação dessa unidade. Você tem todos esses interesses, muitas vezes corporativistas, que atuam sobre essa área e, obviamente, sempre a desculpa de que não haverá recursos para poder manter essas áreas. Então, tudo isso leva a esse engessamento da possibilidade de criação de novas unidades de conservação. Eu dou um exemplo, e aí eu gosto de falar, nesse caso, especificamente do Atol das Rocas, né? Quer dizer, o Atol das Rocas, aí a Ana que sabe, mas eu acho que foi a primeira unidade de conservação marinha criada no Brasil. O Atol das Rocas é um dos lugares mais apaixonantes, mais incríveis que existem. E o Atol das Rocas vivia numa situação dramática, com falta de recursos, falta de apoio. Para vocês terem uma ideia, é um atol, é o último atol do Atlântico Sul, fica a mais ou menos 180 milhas da costa brasileira, lá na altura do Rio Grande do Norte. E o que acontece? A única maneira de você assistir esse pessoal é levando de barco desde Natal as provisões, retirando lixo, levando pesquisador, retirando pesquisador, ou seja, é realmente uma aventura. E há mais ou menos uns 12 anos atrás, nós fomos procurados pelo pessoal do ICMBio, e o pessoal do ICMBio, a Zé Linha, nos relatou das dificuldades que eles viviam. E o que aconteceu? A SOS Mata Atlântica, então, foi mobilizada e eu fui conhecer o local, e quando conheci o local, fiquei apaixonadíssimo por aquilo. E aí eu pensei, como é que nós vamos ajudar esse pessoal?
nós temos que trazer patrocinadores para cá, para que eles se comovam com a beleza desse lugar. Então, eu fiz uma segunda viagem e trouxe alguns patrocinadores. E o fato de nós termos feito toda a travessia a partir de Fernando Noronha até lá, já é uma aventura. E depois de chegar naquele lugar, na hora em que eu falei, meus amigos, eu quero criar um fundo de perpetuidade. O que é um fundo de perpetuidade? É um fundo voltado à manutenção deste atol aqui. A gente vai botar um dinheiro, só vai tirar desse fundo que tiver investido os juros que ele der. Todo ano a gente vai recolher os juros e vai investir na unidade de conservação. E foi tamanha adesão a esse negócio, e tudo foi movido por amor, beleza, sabe, algo assim que foi inacreditável. Então, essa questão da beleza é fundamental na criação de uma unidade de conservação também. Hoje, o fato de nós termos o Fundo de Perpetuidade do Atol das Rocas faz com que a Reserva Biológica do Atol das Rocas seja uma das unidades de conservação marinhas mais bem estruturadas que o ICMBio tem. Então, a gente construiu uma nova base, a gente garantiu que mais pesquisadores estivessem lá, nós temos uma fila de pesquisas a serem realizadas no atol, não existe mais nenhum problema do ponto de vista de apoio, e o governo se beneficia, a sociedade se beneficia, e principalmente o meio ambiente se beneficia. Então, o que eu acho é que quando a gente vai pensar na criação de unidades de conservação, a gente pode pensar nessas unidades que são mais acessíveis, que a gente pode envolver mais a comunidade, que a gente pode fazer um efeito demonstrativo. É mais fácil criá-las do que, por exemplo, criar unidades como aquelas que foram criadas no governo Temer, fantásticas, né? Lá junto a São Pedro e São Paulo, a Martim, Vaz, Trindade, que são unidades de dificílimo acesso, mas fundamentais. Então, eu acho que existem vários critérios para criá-las, mas o importante é saber como mantê-las e garantir que os stakeholders todos estejam satisfeitos. Eu acho que o Roberto, ele tocou em dois pontos que eu acho que são muito importantes, que conectam com essa questão do criar novas unidades, né? Que é tanto a comunicação quanto a acessibilidade, né? Até podemos falar da democratização do uso desses espaços, né? Quem de fato está tendo acesso a essas áreas marinhas protegidas. E que ambos pontos estão conectados, né? Tanto a comunicação quanto essa questão. Ainda que a gente tenha um processo um pouco quadradinho ali de como se dá a criação de uma unidade de conservação, que se começa pelo seu relatório técnico, onde você tem uma caracterização da área, dos seus atributos, e que você chega ali numa conclusão final que tem uma necessidade de proteção e consegue elencar quais são as categorias, os tipos de unidades que talvez represente, que proteja bem aquele ambiente, e depois você venha para as consultas públicas, sejam elas individualizadas entre os setores e depois por audiências públicas, depois você passa pelo Conselho de Meio Ambiente, e depois pela Casa Civil, né, para assinatura. Eu acho que paralelo a isso tem essa questão da comunicação, que é o conhecer para proteger, né? Enquanto nós não conhecemos, nós não vamos entender o porquê proteger, né? Quem está de dentro, que é o meu caso, que trabalho ali na ponta, frente a essas unidades, é muito claro, mas para a sociedade em geral, não. Então, eu entendo que a gente tem um trabalho paralelo também a essa questão da criação, que é de conseguir ressignificar esse olhar que a sociedade tem para essas áreas protegidas. E quando essa ressignificação ela está pautada na ciência, eu acho que a gente ganha mais credibilidade e passa a ser menos questionável. E para isso eu acho que a gente precisa conseguir comunicar quais são os benefícios econômicos que essas áreas protegidas elas podem oferecer para a sociedade em geral, né, o potencial que elas têm, e como que se dá esse uso diante desses potenciais existentes, para que a gente possa olhar para elas não mais como aquelas áreas que ali não pode isso, não pode aquilo, mas sim, ali eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu consigo me engrandecer com isso. Acho que o momento atual traz muito também, né, o bem-estar que essas áreas nos fornecem, né, todos os serviços ecossistêmicos, inclusive até essenciais, alimentação, água,
regulação do clima, purificação da água, a própria questão do controle de doenças, né? Então, eu acho que isso precisa ficar claro, precisa ser bem comunicado para a sociedade, para que a gente também possa avançar de uma forma mais harmoniosa a criação de novas áreas. Pelo menos aqui no exemplo, na vivência que eu tenho dentro do Parque Estadual Ilha Anchieta, em Ubatuba, São Paulo, quando eu ando no município, eu entro no mercado, faço questão de perguntar: você já esteve na Ilha Anchieta? E a maioria me diz não, a maioria não sabe o que é. Consegue fazer um resgate do histórico do que é aquela área para o município, mas não faz essa conexão como uma área protegida. Então, eu acho que essa parte da comunicação, ela é muito importante para que a gente consiga ter uma mudança significativa e consiga ter mais apoio nesses processos de criação de áreas marinhas protegidas, que eu acho que isso também conecta com as dificuldades que a gente tem, né? Eventualmente algumas dificuldades técnicas de entender mesmo quais são os melhores desenhos para essa criação, mas também dificuldades do ponto de vista socioeconômico, acho que também por essa visão um pouco contrária só da proibição, da negação dessas áreas, e também por questões políticas, né? Então, acho que as nossas dificuldades estão pautadas nesses 3 parâmetros. Vocês me deram vários ganchos aí interessantes para a gente comentar. Bom, voltando na pergunta principal, aonde criar, como criar, é importante também a gente lembrar que a gente tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é a nossa lei, que reúne todas as possibilidades de categorias que a gente tem ao criar uma unidade de conservação. Então, da mesma forma que a gente tem na Terra Parque Nacional, Estação Ecológica, Área de Proteção Ambiental, a gente tem para o mar todas essas categorias, que elas vão desde o grupo de proteção integral, onde você não pode ter extração ali dos recursos naturais, até áreas onde você já tem a possibilidade de ter extração, mas de uma forma ordenada. Então, isso é muito importante para a gente entender também que, falando como o Roberto comentou, a Atol das Rocas realmente foi a primeira unidade de conservação criada, foi em 1979, primeira unidade marinha criada no Brasil, exatamente por toda essa beleza cênica e essa coisa única, né, que é o único atol do Atlântico Sul. Então, você tem unidades onde você precisa ter esse olhar da unicidade, poxa, aquele ambiente é único, então eu preciso ter uma categoria mais restrita, né, de maior controle e preservação, mas também eu tenho ambientes que não necessariamente são bonitos, cenicamente falando, mas que eu também preciso proteger por toda a questão do serviço ecossistêmico, como a Priscila estava falando. Então, eu preciso ter áreas que me deem toda uma gama de berçário, de extração de produtos de uma maneira sustentável e assim por diante, para poder ter uma representatividade desses ambientes também em áreas protegidas. Então, hoje, a gente tem até buscado há muitos anos, né, esse sistema representativo das áreas marinhas protegidas, que, como a gente estava até conversando anteriormente, foi mostrado agora, essa semana, umas imagens mostrando uma indústria de pesca muito grande, várias embarcações pesqueiras grandes, de grande porte, na borda do Parque Nacional de Galápagos, do Equador, esperando ali exatamente os recursos pesqueiros que dentro do parque se recuperam, eles ficam do lado de fora para pescar. Mas isso é uma coisa que não adianta muito. Se eu dou possibilidade para o ambiente se recuperar e logo na borda eu fico ali capturando, eu vou estar, de qualquer jeito, fazendo uma ação predatória. Então, por isso também, a necessidade da gente ter esse sistema desenhado de forma representativa, onde eu tenho áreas mais fechadas dentro, mais protegidas dentro, e áreas do lado de fora, quando você tem o ordenamento pesqueiro ali funcionando, que você diz o que pode pescar, quanto de barco eu posso ter, qual é o petrecho que você pode ter e assim por diante. Então, é muito importante também a gente lembrar que as áreas marinhas protegidas, elas por si só,
não vão adiantar muita coisa se a gente não tiver do lado de fora o ordenamento pesqueiro acontecendo e, além disso, toda uma gama de controle de poluição, de lixo, etc., porque também vocês vejam o que aconteceu com o acidente lá, que a gente não chama de acidente, foi, né, o crime da Samarco na região de Mariana, que andou todos aqueles quilômetros, 620 quilômetros até a Foz, e chegou até o Parque Marinho de Abrolhos, mais 250 quilômetros mar adentro. Então, ainda bem que a gente tem ali naquela área uma área mais restrita, que é o parque, onde o ambiente teoricamente está mais saudável, para ele até ter uma resiliência de poder absorver um impacto desse. Mas vocês vejam que às vezes não adianta você ter uma área marinha protegida ali, se você tem descarte de esgoto, de agrotóxico, desmatamento da mata ciliar que leva a assoreamento e assim por diante. Então, também é muito importante a gente lembrar desse tipo de controle e de impacto do lado de fora. E isso vale também para as áreas terrestres, né? Não adianta você ter ali ilhas fechadas, onde você não desmata, do lado de fora o pau está quebrando. Então, você vai ter também uma diminuição da biodiversidade. Isso é muito importante. Então, e aí eu faço o gancho com o que a Priscila falou, é muito importante também a gente passar esse tipo de comunicação para a sociedade, entender, né? Eu lembro de um dos primeiros diretores de áreas protegidas que a gente teve no Ministério, que ele falava assim, área protegida para quem? Protegida de quem? É incrível, né? A gente tem que criar uma área protegida da gente mesmo. Na realidade é isso. Protegida exatamente desses tipos de impactos, né? E aí, uma outra questão é exatamente por isso que é tão difícil a gente convencer de criar novas áreas protegidas, porque não só tem todo esse rito que a Priscila comentou de estudos técnicos, tem que ser super bem embasado, a gente passa muito tempo fazendo esse estudo da representatividade dos ambientes, aonde deve ser criada, por que deve ser criada ali. Depois tem toda uma questão de consultas que é feita, mas tem toda uma harmonização que tem que ser feita com os diversos usos econômicos, que na maioria das vezes tem uma visão muito imediatista. Então, por várias vezes, o petróleo, por exemplo, ou a mineração ganham nessa disputa porque tem uma visão de curto prazo, né? Eu preciso minerar, eu preciso fazer aquela extração naquele momento, que vai me durar aí, sei lá, 20, mais 30, mais 40 anos. Enquanto isso, a gente às vezes está perdendo áreas que vão durar para a gente para a eternidade. Então, é uma questão realmente de fazer uma compatibilização dos usos econômicos e que aí não é uma tarefa nada fácil. É bem difícil e bem complexa, né? Toda essa negociação. Então, a gente tem a área protegida que demorou 20 anos para ser criada e tem outros que foram bem mais rápidas, exatamente por esse nível de negociação, né? Mas aí eu passo a palavra para a gente continuar, porque isso é tão apaixonante que a gente pode passar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Posso dar uma parte? Vai lá, Roberto. Fica à vontade. Não, eu queria relatar uma experiência pessoal que eu acho que também tem a ver com isso um pouquinho, que é o seguinte. Na minha lua de mel, há 40 anos atrás, eu com minha mulher, nós fomos para o Caribe, num navio, e lá no Caribe do Sul, nós mergulhamos lá nas Ilhas Grenadines, lá mergulhamos num lugar ali, com snorkel. O lugar era maravilhoso, você tinha lá corais incríveis, um negócio incrível. Era junto a um parque, uma unidade de conservação marinha. Muito bom. Faz 10 anos, mais ou menos, menos, uns 8 anos, eu voltei para o mesmo lugar com um grupo de todos brasileiros, só que com uma diferença de idade bastante grande. Esse pessoal estava na faixa dos 30 e eu na faixa, naquela época, dos 50 e poucos. Fui com minha mulher e mais esse grande grupo de brasileiros. Chegamos, por acaso, um navio que parava no mesmo lugar que eu tinha estado há 40 anos atrás. Nós entramos na água, pegamos lá um catamarã que ia até esse lugar. Aí o catamarã parou, todo mundo recebeu sua máscara, nós mergulhamos. E quando eu mergulhei lá, foi um choque. Não havia mais nada daquilo que eu tinha visto há 40 anos atrás. Era
tudo branco, os corais tinham morrido, tinham sido deslocados, era uma cena de caos, uma cena de guerra. E o que eu via debaixo d'água era apenas alguns corais ainda vivos, e em torno desses corais uma quantidade grande de peixes que estavam ali. Ou seja, mas era um cenário, assim, era nada por cento daquilo que eu tinha visto há 40 anos atrás. Eu saí da água muito deprimido. E quando eu saí, minha mulher, que não tinha entrado na água, ela falou o seguinte, ela falou, como é que foi? Eu falei, foi muito ruim, nossa, não sei o que aconteceu aqui e tal. E esse pessoal, como é que está esses jovens aí, o que está acontecendo? Pois ela falou, olha, todos estão saindo e dizendo que foi uma maravilha. E aquilo me fez pensar muito. Para aqueles jovens, a maravilha foi ter visto 2 ou 3 cabeças de coral com alguns peixes em volta. Para mim, a maravilha foi ter visto 40 anos atrás tudo aquilo cheio de coral e cheio de peixe. Então, aquilo me abriu na cabeça o seguinte, que se nós não conservarmos esses lugares, o que está acontecendo com a humanidade? Nós estamos deixando, o nosso nível de apreciação, de conhecimento vai diminuindo, não tem mais paradigma, ou seja, a gente vai se acostumando com o menos, continuamente com o menos. Se nós não tivéssemos relatos antigos, fotografias, pesquisas e relatos como esse que eu estou falando, você estaria feliz em ver 3 cabecinhas de coral e mais 3 peixinhos nadando em volta. Então, o que acontece? Se nós não criarmos essas unidades de conservação, o que vai acontecer com as novas gerações que virão é que eles vão estar se acostumando cada vez mais com menos. E é isso que nós temos que explicar para todos. Esse é um ponto que eu queria colocar, que sempre me aflige, mas é algo que eu acho fundamental que a gente fale a respeito. A gente está perdendo paradigmas, a gente está se acostumando com o menor. Daqui a pouco, a gente vai achar que é uma maravilha só ter pombo e pardal. Sabe, que aqui, isso aí é biodiversidade. O que vai acontecer no mar vai ter sargentinho, e sei lá mais o quê. Enfim, essa é uma questão muito séria. Não, perfeito, Roberto. Acho que isso ilustra muito bem o que a Ana coloca como conservar por quê e conservar para quem, né? E aí tem uma questão ética por trás disso, né? E esse compromisso das gerações atuais com as gerações futuras, como você mesmo colocou. E a gente não tem o direito de não permitir que essas futuras gerações conheçam o ambiente tal qual nós conhecemos, ou até melhor. Por isso que as unidades de conservação são um dos instrumentos para a gente conseguir fazer isso. E nesse sentido é fundamental destacar, acho que 2 pontos. O papel do conhecimento, que vocês colocaram, das informações científicas, as informações que justificam por que aquela área é importante, não necessariamente porque A quer, B quer ou C não quer. E também a questão do diálogo, da participação e desse pacto, porque na verdade é um pacto. E o que está por trás disso é uma forma de ver o papel da unidade de conservação, que a Ana menciona como sendo a questão da resiliência, que é uma palavra um pouco indigesta, né, um pouco complexa, mas a resiliência é mais ou menos o seguinte: imagina que você está com uma gripe, está com não sei mais o quê, a sua suscetibilidade a pegar outras doenças, porque seu sistema imunológico provavelmente não está tão a postos, é muito grande, né? No caso do ambiente marinho, é mais ou menos assim. As unidades de conservação, elas tentam garantir um mínimo de saúde, né, para esses ambientes, de forma que eles consigam lidar com as adversidades. Por exemplo, as mudanças climáticas, que estão se manifestando cada vez mais explicitamente para a gente. É um fenômeno que, se elas operam num local que já está poluído, que já está degradado, as espécies que estão ali, elas vão ter sua capacidade de lidar com essas novas dificuldades reduzida. E com isso a gente tem que entender, né, o que a gente perde com isso e quem ganha com isso. Então, acho que a grande reflexão que a gente tem que fazer é que todo esse patrimônio ecológico, evolutivo, para muitas pessoas divino, né, é que a gente não pode se valer dele, não pode espoliá-lo, né, a gente não pode se valer dele com gula, né, com certa agressividade, ou seja, a gente tem que usar com moderação, usar com raciocínio, né, com racionalidade, para que a gente possa usar sempre, né, e para que a gente consiga manter esses ambientes sadios. E por isso, não necessariamente a gente tem que só criar unidades de conservação, sejam elas de proteção integral ou de uso sustentável. A gente precisa fazer com que essas unidades cumpram o seu papel.
elas precisam cumprir a missão para a qual elas foram criadas. E aí a gente toca no assunto, no tema da gestão das unidades de conservação. No Brasil se fala muito de unidades de conservação de papel, que foram criadas por um decreto ou por uma lei, mas que não foram colocadas em prática. Ou seja, na verdade, a gente não está protegendo aquilo que deveria proteger, e a sociedade está perdendo. Então, eu queria colocar para vocês, pedir para vocês abordarem, novamente embaralhando vocês um pouco, começando pela Priscila, depois Ana, depois Roberto, quais são esses desafios? Eu acho que o Roberto trouxe na fala dele anterior, mas eu queria que ele explorasse um pouquinho mais essa lógica dessas parcerias, né, da sociedade, na sociedade civil, a gente ter aí a iniciativa privada contribuindo com o governo para construir um panorama diferente, né? Eu queria que você amarrasse um pouco melhor isso, Roberto, mas perguntar para vocês, quais são os desafios de gerir uma unidade de conservação? Priscila, está com você a bola. Não é fácil mesmo, mas a gente tem que ir encontrando esse caminho, né, e fazer da melhor maneira possível. Essa pergunta essa questão, né, que você pede para o Roberto trazer numa amarração melhor, eu acho que é um dos pontos chaves, né? Quanto mais a gestão ela for de forma compartilhada entre o poder público, a sociedade civil, o capital privado, dentro das suas regras, dentro das suas normas, eu acho que a chance ali a melhoria de efetividade, eu acho que passa a ser melhor, né? Não tem como o poder público atuar sozinho, ou a sociedade civil sozinha, ou o privado sozinho também, né? Mas, claro, cada um dentro do que lhe cabe e da importância que é de cada um, né? E o poder público tem uma importância fundamental diante disso, né? Desde o que tange da disponibilidade de recursos, sejam recursos humanos, financeiros, né, investimentos, para que você consiga avançar na execução dos programas de gestão das unidades, e para que você tenha ali todo o cenário necessário para que você tenha essa possibilidade. Quando a gente fala de área marinha protegida, eu acho que ainda é mais difícil, né? Você depende de embarcações, a depender de onde está essa unidade, essa questão da embarcação, do combustível, de RH, ele fica cada vez mais difícil. Mas tem algumas questões que podem também ser contornadas através das parcerias com as universidades. Eu acho que o refúgio de Alcatrazes aqui, ele tem um exemplo bem significativo em relação dessa conexão com a universidade, né, com os trabalhos que são lá desenvolvidos, ora fomentado com recurso que vem das ONGs, ora que vem ali no papel do poder público e ora no que vem no papel da universidade. Então, acho que é isso. Acho que um outro ponto que eu acho que é muito importante é o desenvolvimento dos conselhos gestores, né? Esses conselhos, eles trazem integrantes, membros que contribuem muito para essa gestão e para essa formação dessa rede que as unidades precisam. A parte de fiscalização também, eu acho que tem que ter toda uma conjuntura ali de integração interinstitucional para que tenha clareza do que é o papel de cada um e como cada instituição pode estar contribuindo, né? A gente tem a Marinha do Brasil, a gente tem a Polícia Militar Ambiental, a gente tem a própria equipe das unidades de conservação. A fiscalização é um ponto que é difícil, que não é fácil, né? Tanto ela quanto o monitoramento. Então, essa integração com outros órgãos, com as universidades, com as ONGs, eu acho que elas são bem importantes para que a gente tenha uma melhor efetividade. Roberto, está com você. É isso mesmo. Eu acho que o problema de gestão, como o Turra me chamou a atenção, passa por muita coisa, mas passa também por uma questão de ego tremenda. A dificuldade da gente conseguir juntar vários, vamos dizer assim,
stakeholders, né, pessoas que têm algum interesse na questão, para todos conversarem, exprimirem suas questões e debaterem, e cada um ocupar o seu espaço adequado, é muito complexo. Muitas vezes é muito difícil uma ONG trabalhar com o governo. E isso eu vi na SOS Mata Atlântica quantas vezes. Então, na SOS Mata Atlântica, pelo menos a gente optou por uma colocação muito clara. Nós vamos nos dedicar à criação desses fundos de perpetuidade, né, fundos financeiros que podem ajudar as unidades de conservação. Nós não vamos fazer qualquer tipo de interferência na gestão da unidade, mas nós vamos garantir que a gente busque recursos, crie um fundo, é a caderneta de poupança daquela unidade de conservação. Isso mudou o jogo para algumas delas, como eu já mencionei, que foi o Atual das Rocas, depois a APA de Guapimirim, lá da área no fundo da Baía de Guanabara. Você sabe que tem uma reserva de manguezais espetaculares de quase 4.000 e poucos hectares. Nós criamos um fundo para lá, depois nós criamos um fundo para a Costa dos Corais, nós criamos um fundo para o mar, nós ajudamos várias unidades de conservação, sempre nesse sentido de buscar os patrocinadores e explicar para eles assim: olha, o nosso papel aqui é tentar viabilizar a administração, garantir que a máquina não pare. Muitas vezes, por R$50, a máquina pode parar. Quantas vezes a gente não vê o Estado dando um barco moderno para os gestores de unidade de conservação, mas não dá os meios para que eles possam consertar? E aí, quando o barco quebra, e sem meios, o barco fica lá jogado e depois o governo tem que dar um outro barco. O que nós fizemos foi garantir que esse recurso para manutenção da operação nunca faltasse. E isso tem dado certo em todas essas áreas onde a gente tem trabalhado. Agora, como conseguir esse recurso? Era muito mais fácil conseguir esse recurso antes. Depois das 2 crises que a gente teve, e agora principalmente essa, ficou um pouco mais difícil. Mas tudo se trata de uma questão de ter uma boa história para contar. E aí, para ter uma boa história para contar, a gente tem que mostrar que aquela unidade de conservação ela é viável, as pessoas que estão envolvidas na criação dela e na continuidade dela têm todas elas uma boa vontade muito grande, que não existe nenhuma forma de um lado se sobrepor ao outro no que tange a querer ganhar os créditos disso ou daquilo. Ou seja, esse trabalho que a gente tem que fazer é um trabalho de formiguinha, de costura, que leva muito tempo. A gente tem conseguido fazer isso aqui e tem dado certo. No caso de Alcatrazes, você vê que agora, com a abertura à iniciativa privada, poder levar mergulhadores e tudo mais, quem que vai controlar, quem que vai cuidar daquele negócio? Vão ser o pessoal de mergulho, que vai fiscalizar continuamente aquele negócio. O Estado vai ter menos preocupação, porque o pessoal do mergulho vai ter certeza de que aquilo tem que estar muito arrumado para que eles possam levar os mergulhadores. O mesmo acontece na Laje de Santos. Então, quer dizer, esse negócio de a gente começar a fazer essas parcerias, criar essas conversas que saem muitas vezes até de uma questão ideológica, saem de uma questão de formação, porque biólogos marinhos são fantásticos para cuidar do mar, mas não necessariamente para lidar com pessoas. Então, a gente tem que ensinar os gestores das unidades de conservação a trabalhar com pessoas também, a se relacionar, a entender a multiplicidade dos desejos desses públicos todos. E naquelas unidades em que o público vai aproveitar, vai estar presente, nós temos que fazer com que ele se integre. E, como falou a Ana, que ele conheça para respeitar, e aí ele conserva aquilo que nós estamos falando. Eu acho que é por aí. Você já me dá o gancho para falar tantos outros desafios, né, Clabin? Porque, na realidade, assim, vamos pensar que a gente, primeiro de tudo, lá na primeira pergunta, como que essa unidade foi criada? Então, se você teve uma unidade que foi, eu chamo sempre de bem criada, ela não foi mal criada, com apoio comunitário, com apoio ali de diversos setores, você já começa com um ambiente propício para que a gestão dê certo, né? Então, hoje em dia, sabe, Turra, eu sempre falo isso para os alunos do Jardim Botânico, que essa história também dos parques de papel já caiu um pouco por terra, porque ao criar, e a você também já ter o mecanismo de criação, por mais que ele seja ali só no papel, o decreto, você também já impõe uma certa, digamos, uma certa
um certo respeito àquele lugar, né? É que nem a história de um sinal de trânsito, por exemplo. Você pode passar o sinal de trânsito, mas você sabe que não pode passar porque você vai ser multado. Então, já cria uma certa expectativa. Por outro lado, também, ao longo desses anos, a gente teve um fortalecimento grande em certos aspectos e em outros nem tanto, mas dos instrumentos gestores, então dos órgãos gestores, das instituições gestoras, que aí, por meio de capacitação, como disse o Clabin, até dos gestores, das pessoas que estão ali, que têm que lidar com outras pessoas no dia a dia, essa questão de parcerias é super importante. Você vê que a maioria das unidades de conservação, que hoje a gente pode dizer que são exemplos, como a Priscila ressaltou, é porque tem parcerias não só com a questão privada, mas principalmente com as universidades, né? Tem parcerias de pesquisa, estão gerando conhecimento ali, como laboratórios vivos. Então, você tem uma série de possibilidades de parcerias e de harmonização entre os diversos usuários que vai fazer toda a diferença no sucesso de gestão, né? E isso, às vezes, eu considero que é até mais importante, não estou menosprezando a falta de recurso, mas, às vezes, chega a ser mais importante do que até o próprio recurso que é colocado. Porque quando você tem parcerias que funcionem e gestores que conseguem fazer essa articulação, o recurso acaba vindo, né? Acaba vindo porque ele consegue, dentro da própria instituição, captar mais recursos, ele consegue parcerias, ele consegue apoio e consegue fazer essa questão toda entrar em conjunto e ser de uma maneira integrada. Agora, é muito importante a gente lembrar que a gente está falando de relações humanas, sempre, né? Então, concordo totalmente com a biólogo marinho, oceanógrafa, eu sou engenheira de pesca, a gente sabe lidar com bicho, né? Sabe lidar geralmente com o ambiente. E é muito importante esse olhar para a sociedade, para os diversos usos, né? Eu passei minha vida toda estudando ecologia, depois fui fazer o mestrado em engenharia ambiental e o doutorado em ecologia, até que no pós-doc eu falei, gente, eu tenho que olhar para a sociedade, né? A gente tem que ter esse olhar mais sociológico, realmente. E isso faz toda a diferença. Então, multidisciplinariedade também na gestão é fundamental, né? É fundamental que a gente tenha esse olhar multidisciplinar, esse olhar sem preconceito, né? Sem também esse preconceito. Eu queria mencionar, por exemplo, que a gente tem, das 334 unidades federais, por exemplo, a gente já tem 24 unidades de conservação que são RESEX marinhas, são reservas extrativistas marinhas. Essas áreas foram criadas de maneira diferente, elas são criadas pelo poder da população ali que pede e vem reivindica a criação daquelas áreas. E isso faz uma diferença muito grande realmente na gestão. E aí isso reverbera em outras áreas, como por exemplo em APAS, onde você tem também populações tradicionais já se reunindo e já se organizando, e inclusive sendo fiscais, apoiadores de áreas mais restritas dentro das APAs, né? A APA Costa dos Corais é um exemplo, onde você tem ali uma área que foi fechada dentro da APA, né? Uma área restrita de recuperação dentro da APA, que funciona há mais de 20 anos, mas que você conta com o apoio total ali da população local, que não quer que ninguém entre ali, porque sabe que aquela área está gerando frutos para todos os demais beneficiários. Então, falar de gestão é uma coisa bem complexa, porque você está falando de vários pontos. Você está falando da fiscalização, você está falando até de, por exemplo, constar apenas a criação da unidade de conservação na Carta Náutica, para você já saber que ela existe, e você está falando até dessa relação do gestor com a sociedade de uma maneira geral. Então, é muito complexo, mas eu acredito e vejo isso, que a gente tem avançado ao longo aí da história recente do Brasil, né? Obrigado, Ana. Eu vejo assim, né, dessa fala de vocês, que a gente tem um importante papel do diálogo entre atores, tanto no processo de criação quanto no processo de gestão. Vários atores, não só os
tradicionalmente envolvidos, como ONGs ambientalistas, né? A gente está falando do pescador, do usuário, de outros tipos de atores que são importantes. Então, talvez a gente pudesse fazer um trocadilho para não perder o costume, né? Que a gente está falando de unidades de conservação, mas talvez a gente tenha que falar também de unidades de conversação, né? A Priscila sabe do que eu estou falando, né? A gente fez esse trocadilho recentemente, mas é um pouco isso, né? É um anagrama que permite que a gente conserve e converse ao mesmo tempo, né? E de forma sistêmica. E nesse sentido, eu vejo que para esse diálogo acontecer, e assim, o diálogo é importante porque só quem não tem argumento tem medo do diálogo, né? E aí, porque a princípio o diálogo e os contrapontos são importantes para a gente errar menos e acertar mais, né? Então, a gente tem que trazer as coisas às claras. E para isso, eu acho que é importantíssimo a gente destacar a importância, o papel das instituições. As instituições como o ICMBio, como a Fundação Florestal, né, como o próprio Ministério do Meio Ambiente, no seu papel natural, né, e a gente entender que essas instituições têm que ser resguardadas, né, garantindo a participação e ouvindo de forma honesta, né, e clara o que os outros atores têm a dizer. E nesse sentido, eu queria perguntar para o Roberto se o Brasil está bem na fita, né? Como que você vê isso, né, Roberto? Não necessariamente sendo assim um cientista, né, trabalhando com a produção de conhecimento nessa área, mas sendo um grande articulador, um grande promotor da conservação marinha, especialmente no Brasil. A gente está indo bem? E se não, o que a gente poderia fazer para superar isso, pensando na próxima década, de 2021 a 2030, que é a década das Nações Unidas, da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável? O que a gente pode esperar? E depois eu passo a bola para a Priscila e para a Ana Paula, para a gente olhar um pouco para esse futuro. O que a gente poderia fazer para, em 2030, a gente estar melhor do que a gente está hoje? Vai, Roberto. Eu acho que nós, em função de termos um governo negacionista dessa questão ambiental, da ciência e tudo mais, terraplanista e coisa que o valha, eu acho que nós vamos atrasar tudo nesse país aqui, do ponto de vista de meio ambiente, ou seja, as conquistas que nós tínhamos obtido, nós as estamos perdendo porque nós estamos com, enfim, todo um trabalho feito contra. O Brasil perdeu protagonismo internacional, o Brasil, que era considerado, se tinha alguma coisa de soft power do Brasil, né, era o meio ambiente, quer dizer, o que nós somos, o país mais biodiverso do mundo, uma potência ambiental, isso acabou, lamentavelmente aí fora, nós hoje em dia estamos já começando a virar párias, né? Então, o que, infelizmente, Turra, eu acho que nós vamos ter que passar por esse desgoverno que a gente vive por mais tempo e aí esperar para ver o que virá. Talvez a única forma da gente se recuperar seja que as pressões internacionais nos obriguem a andar mais na linha, né? E pensar que fronteiras são coisas aí que foram criadas, né, coisas geopolíticas e tudo mais, mas que o ambiente é mundial, ou seja, o que for feito na Amazônia vai prejudicar o mundo todo, mas principalmente vai prejudicar o Brasil, vai prejudicar a potência agrícola que o Brasil é e que gostaria de ser, mas vai prejudicá-lo pela questão de chuvas e tudo mais. O problema é que nós vivemos numa sociedade muito ainda conservadora, uma sociedade que não tem capacidade de entender essa interconectividade. Então, vamos dizer assim, se a Terra já vai mal, onde a gente enxerga o que acontece com as queimadas, veja o que acontece agora no Pantanal, na Amazônia, etc. e tal, o que dizer do mar, que a gente não consegue enxergar o que está debaixo da água? Quer dizer, eu diria para você que a situação é muito grave, muito, muito grave. E aí, só para colocar um ponto, agora a gente é surpreendido por essa questão aqui no estado de São Paulo, da possível, sei lá, encerramento de atividades aí da Fundação Florestal, ou o que o secretário falou oficialmente no programa de televisão, não o secretário do Meio Ambiente, um outro secretário, lá, sei lá quem é, e ele falou uma coisa que me deixou aterrorizado, porque quem vai cuidar das nossas unidades de conservação terrestres e marinhas? Se não é a Fundação Florestal, quem será? Sem dúvida nenhuma, a Fundação Florestal
pode melhorar muito, deve ter muitas questões que têm que ser aprimoradas, como tudo. Mas isso que me assusta, quer dizer, no momento em que o Brasil tem essa imagem, no momento em que o governo federal dá os piores exemplos possíveis, o governo de São Paulo, que parece que está levantando a bandeira de que somos diferentes, queremos fazer, vem com uma coisa dessa, uma bomba que cai no colo da gente. Então, isso é assustador. Assustador. Eu estou muito, muito mal impressionado e vamos ver como é que a gente consegue pressionar as autoridades para que o bom senso retorne. Pois é, eu acho que esse é um ponto importante, né, da gente trazer essas contribuições, porque a gente quer crer que o governo ou os governos querem acertar, né? E nesse sentido, o nosso papel como cidadão, como cientista, como pais, como mães, né, é essencial nesse caminho. Queria pedir para a Priscila e para a Ana darem uma mensagem para a gente para a década, né? Para a próxima década de futuro em relação às áreas marinhas protegidas. O que a gente tem aí de perspectiva para aprimorar esse grande e importante processo, um instrumento de gestão que a gente tem nas nossas mãos? Que caminho a gente tem que seguir? Eu acho que, conectando, Turra, com essa questão da década do oceano, e que ela vem num sentido de trazer esse olhar para esse ambiente e pautar, né, os trabalhos a serem desenvolvidos em cima da ciência. Eu acho que a gente tem que pegar essa década, que inclusive passa a ser a terceira década aí do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, para que a gente possa criar, sim, novas unidades de conservação marinhas, mas para que a gente também tenha um olhar para traçar algumas unidades que são de proteção integral. Quando a gente olha para o litoral paulista, a gente tem uma boa área ali que está protegida, né, 1 milhão de hectares, o que representa 53% do mar territorial, mas sinto que a gente também precisa ter algumas áreas que são de proteção integral, para que a gente consiga garantir a conectividade entre elas, né, que foi colocada pela Ana ao longo dessa nossa conversa no dia de hoje, e a gente tenha uma melhor proteção da nossa sociobiodiversidade relacionada aí com o ambiente marinho. Então, esse eu acho que é um desafio, que é uma visão de futuro que nós temos que ter para essas áreas. E, para além disso, e dentro desse contexto, né, que o Roberto falou um pouquinho, eu acho que a gente precisa, assim, fortalecer cada vez mais as nossas parcerias, de como a gente faz essa tríade aí da gestão pública conectada com o setor privado, com a sociedade civil, né, com os ambientalistas. Eu acho que a gente tem que ter no estado de São Paulo, principalmente, acho que a gente tem que ter um bom fortalecimento diante disso. E paralelo a tudo isso que eu coloquei, né, eu acho que a parte da comunicação a gente precisa conseguir rever e levar para a sociedade de uma forma que a gente consiga quebrar esse paradigma que essas áreas são vistas como áreas proibitivas, onde nada se pode fazer, e sim conseguir conectar eles com o que ali é possível fazer, ou que essas áreas estão também contribuindo para as outras atividades que estão acontecendo logo ali mais à frente. Então, acho que é isso. Obrigada. Eu acho que eu queria começar falando, essa pandemia, gente, agora, a gente também não pode deixar de falar nisso. Eu acho que a pandemia trouxe e está trazendo para a gente alguns exemplos muito significativos e que eu espero que a sociedade comece a entender. Essa pandemia não é um acaso, né? Ela não aconteceu por acaso, um descuido e a gente está sofrendo tudo isso. Ela é a forte razão de todo esse desequilíbrio que a gente mesmo está causando com a natureza. Então, tem que ficar muito, muito comunicativo para a sociedade de que nós estamos causando o desequilíbrio planetário e nós estamos causando essas pandemias que fazem com que a gente sofra tudo isso que a gente está sofrendo. E aí vem o papel importantíssimo do oceano, que até agora a gente não fala mais oceanos, né? Está sendo até difícil a gente rever essas frases, né? Porque a gente fala sempre os oceanos, mas é um único oceano,
né, com essas divisões regionais, mas é um único oceano que nos conecta a todos. E aí, mais importante ainda, a gente pensar nessa questão da conectividade planetária e da importância do equilíbrio planetário. E aí vem, ao mesmo tempo, a questão da década, que está sendo super interessante exatamente nesse momento, a década dos oceanos, que vem trazendo essa questão da ciência, da importância da importância da comunicação, da importância da gente se interligar a todos pelo oceano, né? Eu acho que essa questão só da pesquisa, do fortalecimento da pesquisa, do fortalecimento dos movimentos de integradores, podem realmente nos ajudar muito, né, daqui para frente. E aí, é claro que eu concordo que a gente tem que ter instituições fortes, a gente tem que ter instituições que olhem para a ciência e olhem para a questão do meio ambiente de uma maneira respeitosa e pensem realmente no futuro, né? Então, eu acho que a gente tem aí um desafio muito grande. Por outro lado, a gente também tem um legado muito interessante, né? Porque graças a todos esses esforços que a gente está comentando aqui, inclusive com muito apoio da sociedade civil, a gente hoje já tem no Brasil um sistema de unidade de conservação robusto que deve ser mantido, né? Nas áreas marinhas, por exemplo, a gente tem uma enorme gama de áreas marinhas costeiras, né? Já com vários ecossistemas ali bem representados dentro dessas áreas, e a gente tem agora também essas grandes áreas, a questão marinha. Então, a gente já tem aí um percentual muito grande de áreas protegidas que a gente tem que realmente captar recursos e captar parcerias para implementá-las e mostrar que esses benefícios, como a Priscila disse, estão ali, e a gente tem só que mostrar para os beneficiários que eles estão ali, né, comunicar. Eu olho com até uma esperança e uma coisa boa de perspectiva a questão da década por todo esse aspecto, e principalmente por essa unicidade, que aí eu espero que o Brasil entre nessa história como um grande player, que sempre foi, né, antigamente. Ana, Priscila, Roberto, excepcionais as falas de vocês, e me permitem fazer uma reflexão que as unidades de conservação, elas são para todos os brasileiros, todos os cidadãos do planeta, e não para alguns, né? Ou seja, os recursos que a gente tem no ambiente marinho, eles não são só para alguns, né? A gente tem aí um grande patrimônio, né, que está sendo zelado por meio das unidades de conservação. E para isso a gente precisa de diálogo, a gente precisa de instituições, a gente precisa de ciência, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de um movimento consciencioso. Nesse sentido, eu queria agradecer enormemente o prazer de ter tido vocês aqui nesse episódio, de ter podido ouvir as reflexões de vocês sobre esse tema, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai pensar bastante sobre isso, né? Sejam cientistas, educadores, empresários, políticos, né? Creio que a gente tem aí fortes argumentos para ajudar nessa mudança, né? Com leveza, com esperança, com muita alegria e convicção de que é isso que a gente tem que ter no futuro, né? Para que a gente consiga ter um futuro minimamente decente, né? Para nós e para todos. Então, eu queria agradecer e dizer que em breve, né, nós temos aqui o próximo episódio. Em breve teremos aí a discussão sobre culturas litorâneas, né, que é um tema bastante interessante, que tem uma abrangência tremenda, né? Vamos falar sobre embarcações, sobre culturas povos tradicionais, enfim, vários tipos de temáticas que são extremamente relevantes, inclusive na discussão das próprias unidades de conservação. Então, eu queria chamar vocês para esse próximo episódio e agradecer a equipe da Cátedra Unesco, a equipe do Instituto de Estudos Avançados da USP, pelo apoio, a equipe da Scientific American, enfim, todos que estão ajudando a construir essa mensagem que a gente está querendo que seja perpetuada e disseminada amplamente. Nesse sentido, eu queria agradecer, pedir para quem gostou deixar o seu joinha aqui, divulgar a série, para que a gente consiga fazer com que essa mensagem ela seja disseminada pelos 7 mares ou mais, né? E com isso a gente conseguir chegar no que a gente deseja, que é dos mares,
nada menos do que o melhor. Um grande abraço a vocês, espero dá-lo presencialmente e fortemente em breve e que a gente continue nessa tocada. Tchau, tchau. Obrigada. A população nativa, né, os pescadores, as marisqueiras, os pequenos produtores, os jangadeiros, foi sendo, digamos que, engolida, né, e com ela a cultura, os costumes, o local se moldou aos interesses do setor turístico. Está sendo uma aula para mim, porque o Maranhão ainda, a nosso litoral, ainda se mantém, de certa forma, entre aspas, preservado pelo isolamento. Os pescadores têm avançado radicalmente, ¿no?, nas suas formas de organização e de mobilização.